A minha história não vai ser o motivo que meus filhos vão dizer porque a mãe fez. Então, para mim, isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, pois a vida acontece. Os filhos crescem, fazem a própria decisão. Engolir tanta injustiça da creche, escola primária, a comentar muita injustiça, que aquilo ajudou-me a tornar-me uma pequena ativista. Agora falo. Falo, mas falo com a intenção. Falo só quando sei que posso trazer uma transformação, uma mudança. Tanto que o meu trabalho é ativismo. Tornei-me uma parteira de destaque, tipo especialista a dar as vozes às mulheres negras e asiáticas. Neuza, foi em 2020, quando eu fiz isso, eu senti mesmo, voltei como se eu tivesse voltado ao meu passado, tudo que eu não consegui dizer, que eu não tinha ferramentas, que não tinha oportunidade, não tinha ninguém que me quisesse ouvir, finalmente encontrei a minha voz. Este podcast não é um podcast de respostas prontas. É um espaço de escuta, de verdade e de presença. Olá a todos, sou a Nilza Souza. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Muná, a minha história. Olá, Muná! Olá, Nilza. Bem, no episódio passado nós estivemos a falar um bocado do quem é Muná agora, mas mergulhamos um bocado no passado. Sim. Falamos um bocado da tua gravidez na adolescência, mas agora vamos aprofundar, ou seja, neste episódio vamos falar um bocado, vamos falar de uma fase muito marcante da tua vida, não vamos expor a dor, mas vamos compreender a força que começaste a construir a partir da tua dor. Muná, para começar, falaste um bocado já da tua gravidez na adolescência, mas gostaria de saber como era Muná antes de ser mãe. Quem era Muná antes de ser mãe? Eu era uma pessoa muito calada, mas sonhadora. Por exemplo, havia a Muná tipo em casa. Por exemplo, quando os meus pais não estavam em casa, a gente tinha sempre aquela coisa de ter que arrumar a casa, de trabalho de casa, arrumar. Isso foi sempre aquela rotina. Uma das coisas, quando os pais não estavam em casa, era a música bem alta, né? Até do ponto que os vizinhos já começavam a reclamar. Dançava muito em casa, cantava, estava num mundo mesmo... Sonho, expressava-me quando estava eu sozinha com os meus irmãos mais novos, mas havia outra versão de mim, aí para a escola já era super fechada, não falava, tentava sempre me encaixar, eu sentia sempre que os meus amigos, eles eram sempre mais tipo abertos, não é? Mas eu era sempre mais fechada, tentava ficar perto daquelas pessoas que tinham aquela energia que eu não tinha. E, por exemplo, um dos meus primos na escola, a gente tem a mesma idade, ele era mesmo o meu melhor amigo quando a gente era mais novos, não é? O meu primo. Ele sempre foi muito popular na escola. E eu, sendo prima dele, já me dava uma certa fama, né? Popularidade. Mas eram só aqueles pequenos momentos. Mas, por exemplo, na escola não era uma coisa, era totalmente insignificante, ou era assim, dessa forma. Então fez-me ficar sempre fechada, eu guardava tudo aqui dentro e não falava. Então, pronto, foi assim. Mas depois, pronto, já tinha resumido um pouco no primeiro episódio, tive aquela perda da minha avó e depois disso estava uma fase de me encontrar, depois de uma perda, depois de... Como foi esse um ano antes de tu engravidares? Antes de engravidar, acho que os primeiros 3, 4 meses foi um processo de luto. Aquele mesmo primo que eu mencionei, nós escrevemos uma música para a minha avó, escrevi uma música. Foi uma das primeiras músicas Ainda lembras um bocado do certo? Queres assim, dar-se o spoiler? Da minha avó? Sim, um certozinho. Ok. Vou tentar, vamos ver. Estou tanto, mais de quase 30 anos. Mas uma das coisas que eu dizia, a gente dizia tipo: avó, sinto muita saudade desde o dia que tu partiste e agora tudo ficou diferente. Cada vez que me lembro de ti, eu fico cada vez com mais saudade. E agora tem outras partes que agora... Era parte já mais. Não me lembro das palavras todas. Olha, há muito tempo. O meu primo tocava na guitarra. E eu lembro, gravamos na cassete. E tocávamos, naquela altura, na cultura, era o luto, né? Não queria muito essas coisas, mas no meu mundo era isso, cantava, tentava, prontos, encontrar a minha própria felicidade. E nessa altura, depois houve uma fase que, prontos, tive que tentar cobrir aquela dor com uma manta. E tentava me encontrar, depois, prontos, houve uma pessoa que era mais velha do que eu, né? Interessou-se por mim, claro, eu também me interessei, mas naquela altura, tipo, estava à procura daquela atenção, alguém me deu aquela atenção, uma pessoa até, pronto, uma pessoa muito, muito bonito, né, muito bonito, e uma pessoa que chamava assim muita atenção, e para mim foi aquela primeira vez que eu senti-me vista, tipo, nice, quando alguém, tipo, gosta de ti, estás à procura, tipo, de se sentir vista, valorizada,
E pronto, nisso deu um namoro com uma pessoa, pronto, que era mais velha do que eu. E pronto, os meus pais souberam, tipo, e também aceitaram. Não queriam, mas pronto, acabaram por aceitar, estávamos a namorar mesmo. E depois, pouco tempo depois, eu engravidei. Muito pouco tempo depois, engravidei. Tu não tiveste tanto tempo para dizer que namoraste, aquele namoro de ir a cinema, Não. de sair, não fizeste muito esse... Saímos um bocadinho, mas, por exemplo, foi muito pouco tempo. Entre 3 meses, engravidei. Uau. Então eras mesmo inexperiente. Aqui nós podemos falar da questão de falar sobre a sexualidade dentro Sim. de casa. Sim, sim, porque eu lembro, minha mãe, tipo, eu lembro, acho que foi 2 anos antes de eu engravidar, teve um documentário que, agora que eu me lembro, havia, não sei se era uma moça ou algumas que engravidaram, uma moça que engravidou aos 12 anos, era um documentário, mas era uma coisa assim, tipo, super negativa na televisão. Eu lembro depois disso, tipo, não faz, tipo, era a ralhar, tipo, já aquele medo, né? Mas eu não entendia, nunca houve aquela conversa, por exemplo, com a minha mãe para sentar e falar sobre a parte, tipo, sobre a sexualidade, não, disso não havia. Mas por outro lado, meu pai sempre foi uma pessoa mais aberta. Brincava, meu pai falava muitas coisas. Eu lembro que eu tinha vergonha quando apareciam os anúncios na televisão. E em Portugal, eu digo uma coisa, em Portugal mostra-se tudo, eu mostrava, agora não sei como é que é. Tipo, quando nos filmes eu mostrava as pessoas, eu sentia muita vergonha. Meu pai não, me dava vontade de levantar e fazer outra coisa, mas era super à vontade. Mas com a minha mãe nunca houve esse tipo de conversa, nunca de explicar assim essas coisas. Pronto, era um tabu, não se falava sobre isso. Ainda é um E bocado hoje em dia, ainda é. infelizmente. Oh, para mim, já os meus filhos cortei isso já, mas era um grande tabu. Então, para mim, e na escola, as minhas amigas já tinham namorados, aquela coisa, mas elas, pronto, tinham, se calhar, de certa forma, mais liberdade do que eu tinha, né? Eu tinha sempre que estar mais em casa, limpar, não tinha aquela liberdade para estar sempre a brincar lá fora. Então, para mim, aquilo foi nice, né? Que alguém mostrou aquele interesse, eu também, pronto, estava desenvolvida, né? Já tinha já um corpo de uma mulher assim. Quando eu vejo, não tem grande diferença, não mudei assim muito. Então, pronto, olha, engravidei, foi um choque, foi a minha primeira vez, um choque, e aí tudo mudou. Eu ia perguntar algo, falaste primeira vez, mas falar. A Não. qualidade, ainda por cima, yeah. Não vamos entrar para aí, mas Maná, tu tocaste aqui num ponto que é algo que tu hoje em dia tu fazes, não é? Que a música sempre foi uma forma Uhum. de tu expressar o teu sentimento. A prova disso é a música que tu e teu primo criaram para a tua Minha avó. avó. A Maná daquela fase, para além dessa música, criava, escrevia. Não, eu nunca me vi como uma pessoa de ser uma compositora de música, mas eu gostava muito da música. Neuza, quando eu era mais nova mesmo, eu cantava. Os meus irmãos todos, só que eles são mais velhos, os dois sempre falaram sobre muito disso. Já tinha mencionado, tipo, resumidamente, no primeiro episódio, sobre o meu pai ter comprado o disco da Tina Turner. Então a música era um refúgio para mim, mas não era só música, música com mensagens. Não é? Mesmo a música da Tina Turner, agora percebo o inglês, né? Já vivo na Inglaterra há muitos anos, percebo o inglês, entendo o contexto do que ela estava a cantar, não é? E, por exemplo, agora realizo, mesmo, por exemplo, o que eu passei é muito parecido, é uma Com o que temática ela muito passou. parecida com o que ela estava a cantar. Eu não sabia o que era isso. Tipo, what's love got to do with it? O que é que o amor tem a ver com isso? Estás a ver? E tinha uma relação, não entendia, mas sentia mesmo aquela mensagem. Mas mais tarde haviam cantores, a Susana Nobrano, cantores tipo o Beto Dias, o Splash. Oh, uau, aquela música Tem Fé. Aquela música foi uma das músicas que me salvou. Canta um Só- bocadinho. Qua- É porque toda tem fé, tipo, Yeah. qual é? Acabou deixa ninguém desanimar. Essa música transformou a minha vida e eu acredito que muita gente também. Recentemente até partilhei um vídeo no meu Instagram a cantar essa música. Foi tão bom cantar aquele pequeno vídeo e poder pôr uma mensagem por trás e agradecer de certa forma, porque acho que há muitos Como é que artistas salvou a tua vida essa música? que salvou porque é muito importante a letra da música. Porque eu também não sei, gostaria de saber dele qual é que foi a emoção, qual é que foi a história por trás daquela música, porque foi muito específico. Havia vezes que eu tinha que ouvir aquela música todos os dias. Não é? Porque aquela música está a falar, tipo, não desanimes da tua vida. Às vezes sabemos que a vida é difícil. Se nós acreditarmos, tipo, em nós mesmos, vamos conseguir ultrapassar. Então, para mim, naquela fase que eu estava a passar por uma depressão, como eu ensinei antes, ajudava-me. Quando eu queria desistir, eu ouvia aquela música, levantava-me. Quando havia pessoas de referência, por exemplo, a Susana Lobrano, mas antes disso, a Sara Tavares também foi uma mulher de grande referência para mim. Eu lembro quando ela ganhou a Chuva de Estrelas, ali foi plantada uma semente, ver uma mulher negra, jovem, acho que ela tinha para aí o volta de uns 15 anos, Sim, sim, quando ela ganhou as Chuvas de Estrelas, eu fiquei lá com a cara colada na televisão. Foi ali a música, ela cantou Chamar a Música.
também, e ver o sonho dela, aquela mulher negra, aquela música, aquela jovem, fez-me sonhar, mas eu não pensava que seria possível. Então, tem vários artistas, o Gil Semedo também teve uma fase que as músicas dele levantavam mesmo, e eu ouvia muito disso, o Tó Semedo, praticamente o Tó Semedo eu conheci ele quando era muito jovem, porque ele ia muito lá à casa dos meus pais, ele era muito amigo dos meus irmãos mais velhos, então mesmo algumas das músicas, as primeiras músicas do Tó, né, eu lembro lá com os meus irmãos mais velhos, lá com a guitarra, eu gostava, tipo, era muito envergonhada, mas ficava lá a ver aquela guitarra, aquelas letras, tudo, então sempre a música me inspirou, sempre houve música em casa, meu pai toca viola, na minha família toda a gente tem um dom musical. O meu irmão, os meus irmãos são DJs, o meu pai na guitarra, antes ele tinha uma banda que era África Jovem, então dentro daquela dor havia momentos super motivantes que era tipo de festa da cultura. Então, pronto, isso de certa forma contribuiu bastante, mesmo dentro daquelas dores havia sempre algo que me puxava, e a música era uma delas, mas não era só música, era música, melodia, mas também a letra, que ficaram comigo até agora. E tanto isto que hoje em dia até me influenciou a mim na minha caminhada. Uau! Eu tô- Então, o que é que tu sentiste quando percebeste que a tua vida ia mudar para sempre? Quando eu senti, O disseste. que é que tu sentiste? Uhum. Quando disseste: "Meu Deus, nunca mais vou voltar a ser Muná, sem responsabilidade, ser uma criança"? Aquilo foi, aquilo foi um choque. Foi um choque porque nunca mais foi a mesma coisa, como eu disse. Estou a pensar, certas coisas que eu não estou pronta para falar neste momento, né? Mas eu percebi que nunca mais ia, já não me encaixava em lado nenhum. Mas esse capítulo, eu ter engravidado naquela altura, ajudou-me a ver o mundo de uma forma diferente. Porque de antes, eu não sentia que eu me encaixava no mundo dos brancos, dos portugueses. Mas quando eu engravidei, eu realizei também não me encaixava no meu mundo, naquele mundo que era safe para mim, que era um lugar seguro para mim, quando estava com o meu povo, com a minha cultura, porque foi lá que eu me senti mais criticada do que nunca. Mas eu sei que às vezes é por ignorância, eu consigo ver agora com a maturidade que eu tenho hoje, não foi nem por mal, era normal, as pessoas também se calhar se não tinham melhor conhecimento, né? Faziam isso, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Neuza. Eu estava a ter uma conversa ontem com o meu filho, não é? Ele agora tem 28 anos, ele é pai. A gente teve uma conversa profunda, porque era importante antes de eu ir fazer esse podcast. Eu disse: Olha, eu disse ao meu filho Rafael, tipo, tu deste-me um nome, um rumo, por causa de ti, eu tenho o nome de mãe. Eu ganhei uma nova identidade quando fiquei mãe. Logo do momento que eu fiquei grávida, tipo, ganhei uma nova identidade. Então, ao mesmo tempo, foi o maior trauma, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ali eu ganhei um novo propósito. Ganhei algo, comecei a lutar para meus filhos. Tinha uma razão para acordar todos os dias, tinha uma razão para querer fazer algo mais, porque eu não tinha razão para fazer nada por mim. Mas os meus filhos, mudou tudo, mas ao mesmo tempo foi a pior fase da minha vida. Não sei se ainda faz sentido, os dois podem coexistir, mas foi a minha maior força e também uma fase da maior derrota também. Bem, tu falaste assim, um bocado disso no primeiro episódio, Uhum. mas eu quero agora que tu olhes de outra forma, não quando tu te Hum. tornaste, quando descobriste a gravidez, tornaste mãe, mas em que momento é que tu deixaste de ser adolescente? Foi quando tornaste mãe? Quando descobriste que tu estavas grávida? Quando tu cuidaste da tua avó? Qual foi a verdadeira aquela separação de criança, menina, criança, Isso é uma boa pergunta, adolescente, Neuza. mulher? Sabes que eu nunca pensei nisso assim e eu acho que, ouvindo essa tua pergunta, eu acho que eu nunca fui uma adolescente. Nunca fui uma adolescente. Pelo nível de responsabilidades que eu já tinha, eu acho que eu nunca vou me encaixar por idade, mas nunca fui uma adolescente. Então sempre, mas o que eu posso dizer é que houve aquela transição quando eu engravidei, já senti que tive que transformar e ser mulher. Transformei logo menina para mulher, porque a maternidade trouxe isso. Então já comecei logo a aprender a ser mulher e a tentar ver como é que as outras mulheres faziam para tentar encaixar, mas era uma criança, não é? Então para mim foi isso. Agora é a pergunta que eu ia fazer depois, mas já que tiveste que ser menina para ser mulher, como é que foi crescer a ser mais mulher do que menina? Um peso muito, muito grande. Porque as expectativas naquela altura, porque eu ia muito por isso, é um peso muito, muito grande, porque eu não sabia o que era ser mulher, mas já era corpo de mulher, tinha responsabilidades de mulher,
já agia como mulher a certas formas, mas aqui dentro eu vejo, era totalmente uma pessoa totalmente perdida, uma criança mesmo. Eu só realizei disso, posso dizer, foi quando cheguei, quando eu me casei, quando eu tinha 21 anos, e quando começamos a fazer aquele planeamento e decidimos planear ter o nosso terceiro filho, né? Naquele momento com o marido, que eu realizei que fiz a minha primeira decisão como adulta. Ali como me senti mulher, aos 21 anos. Antes disso eu não me sentia mulher. Ainda estava naquela fase, não sabia quem eu era. Mas aos 21 anos eu posso dizer que eu fiz a minha primeira decisão como mulher. E mesmo digo aos meus filhos, porque duas gravidezes tipo, não foram planeadas, outras duas foram planeadas. Totalmente oposto mesmo. Amo todos os meus filhos, experiências todas muito bonitas, mas houve uma grande diferença. E foi a minha primeira decisão como mulher, foi aos meus 21 anos. Tu sentes que agora que tu tens 40 is, tu Não. és mais menina agora? Eu não sei, tipo, por dentro eu sinto que já vivi uma vida até de uma pessoa que já tive 80, 90 anos por causa das experiências, mas quando eu vejo a minha cara no espelho, não envelheço, não é? Tipo, não estou a envelhecer, mas também está na família. O meu pai e a minha mãe também são assim. O meu pai tem 70 e tal anos, ele parece-me jovem, parece que tem que estar uns, se calhar, uns 40 e tal, uns 50 e tal. Mas a maturidade eu sinto mesmo, tanto que as pessoas que eu mais consigo me expressar e estar à volta são pessoas que são mais velhas do que eu, porque houve uma fase da minha vida que eu não conseguia me encaixar, com uns 20 e tal anos, porque as pessoas que eram da mesma idade que eu não tinham a mesma experiência. Eu não conhecia ninguém que teve filhos da mesma idade do que eu e que tinham exatamente a mesma experiência. Então, criar os meus filhos, não tinha ninguém que eu podia ir da mesma Partilhar. forma, porque tinham filhos muito pequenos ou ainda não tinham. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que eu conseguia falar já eram pessoas tipo 20, 30 anos mais velhas do que eu, davam-me aquele conselho, mas também não me entendiam. Se foi só acho que entre os últimos 5 anos que eu finalmente já conheci mulheres que estamos na Frequência. mesma frequência. Podemos falar sem ter que explicar demais ou porquê, porque nós tivemos uma história muito parecida, temos a mesma idade e não só, porque agora tenho 40 e tal anos, pareço jovem, mas já estou numa fase de transição. Então é diferente. Onde é que eu vou me encaixar agora também? Mais uma vez, agora estou nessa nova fase. Então, para mim, isso é interessante. Yeah. Una, o que é que aquela jovem, Una, Uhum. teve que engolir em silêncio e que tu nunca falaste? Tudo. Injustiça. Eu engoli tanta injustiça. Desde da creche, escola primária. A comentar muita injustiça que aquilo ajudou-me a tornar-me uma pequena ativista. Mais tarde. Agora falo. Falo, mas falo com a intenção, falo só quando sei que posso trazer uma transformação, uma mudança. Tanto que o meu trabalho é ativismo. Ativismo. Sei que vamos falar mais tarde, mas eu cheguei na Inglaterra quando estudei e formei-me, tornei-me uma parteira com tipo de destaque, tipo com a especialista a dar as vozes às mulheres negras e asiáticas. Neuza, quando foi 2020, quando eu fiz isso, eu senti mesmo, voltei como se eu tivesse voltado ao meu passado, tudo o que eu não conseguia dizer, que eu não tinha ferramentas, que não tinha oportunidade, não tinha ninguém que me quisesse ouvir, finalmente encontrei a minha voz. E agora alguém vai estar a prestar atenção, estás a ver? Mas isso só era assim, que tornei-me uma ativista por causa do que eu passei. Não é? Então isso eu considero-me uma ativista de uma forma diferente de muitas outras pessoas, mas eu sou uma ativista. E qual foi a maior injustiça que tu, se falaste de injustiça, né? Yeah. Qual foi a maior injustiça que até hoje te custa, que tu Yeah. passaste, que tu sentiste? Yeah. Ser julgada sem entender o porquê. E isso acontece com muita gente. É fácil julgar uma pessoa, mas sem perguntar o que é que aconteceu, o que é que tu sentes. Porque essas duas perguntas ajudam a pessoa a entender realmente que nem sempre é o que parece. Nós, por exemplo, eu aqui ver livros, vemos o livro na capa, a gente sente, não julgues o livro pela capa. Eu sinto que eu fui muito julgada pela capa. E hoje em dia, pronto, dá para ver a diferença, mas já fui muito julgada pela capa. Então, para mim, isso foi uma das maiores injustiças, porque, claro que eu não voltaria para trás, mas há coisas que poderiam ser diferentes, mas ao mesmo tempo eu fico, não, ainda bem que não foi, porque senão eu não seria quem sou hoje. Mas essa para mim é a maior injustiça, porque liga já a tudo que tem a ver com a minha vida. Que pergunta é que tu gostarias que te fizesse naquela altura e que nunca te fizeram? Para mim é essa mesmo, parece uma pergunta muito básica, mas, Moná, o que é que estás a sentir? Moná, como é que eu posso te ajudar? Moná, precisas de alguma coisa? Essas 3 perguntas iam fazer uma diferença enorme entre os meus 13 anos e os meus 19 anos.
essa pergunta ia mudar muita coisa. E agora escolho fazer isso com muitos jovens que eu agora ajudo, vêm até a mim. É sempre a mesma coisa. Pergunto. Pergunto. E toda a gente que eu tenho uma oportunidade é o meu pai. Meu pai agora tem 74, né? E ele, uma das coisas que eu ensinei ao meu pai recentemente, tivemos uma conversa, né? Porque pouco a pouco fomos nos entendendo. Eu disse, pai, olha, faz lá uma experiência, vai lá com os teus amigos, começa a perguntar a eles, numa conversa normal. Normalmente perguntas às pessoas, tipo, como é que eles estão a sentir, como é que foi a semana passada? O que aconteceu ano passado que foi significante para ti? E o meu pai fez isso, eu vi já uma transformação. Ele disse, quando ele fez essa pergunta ao amigo, ele viu aquela diferença. Então, para mim, estás a ver, eu não tive, agora estou a tentar trazer aquelas coisas que eu não tive, trazer para outras pessoas, para ter um impacto noutras pessoas, porque eu não posso voltar para trás para mudar o que aconteceu comigo, mas agora é trazer esse tipo de impacto positivo na vida das pessoas, em várias formas. Mona, o que a maternidade te ensinou sobre responsabilidade e amor? O que me ensinou, tipo, a minha avó foi uma pessoa que mostrou o que é que o amor era, com palavras de afirmação, com abraços, com olhar, com gestos, porque não é só palavras, é ação. Senão, sem ação, amor sem ação, não existe. Então, para mim, isso ensinou-me, porque com a maternidade, com os meus filhos, desde quando estava grávida, o meu filho já falava já a palavra de afirmação sobre ele, né? Mesmo sem saber qual era o sexo do meu filho e todos os meus filhos. E quando eles cresceram também, quando nasceram, sempre, eu te amo. Até quando não sabiam falar. Meus filhos todos os dias, até já estão fartos de ouvir isso. Eu te amo. E não só, era para mim, uma das coisas que eu aprendi na maternidade, que aquela segurança, aquela base tem que existir a partir de casa. Se eu não disser aos meus filhos, porque quando os filhos vão para a escola, eu estive na escola, é uma instituição. Lá foi lá que fui aprender certos valores, que não eram os melhores. Por exemplo, passamos mais tempo na escola. Então eu disse, em casa os meus filhos têm que ensinar, têm que aprender tudo. Agora a escola vai complementar, ou se for preciso muitas vezes têm que voltar para casa para eu ensinar outra vez. Muita conversa, muito diálogo. Uma das coisas que a maternidade me ensinou, que os meus filhos são a minha primeira prioridade antes de tudo. Eu tinha muitos sonhos, queria fazer muitas coisas, sim, mas houve uma fase que eu tenho que criar os meus filhos. Uma das coisas que eu estou muito feliz, apesar de ter uma fase que nem sempre consegui fazer da forma que eu queria, mas tive aquela fase de dar para os meus filhos aquelas coisas básicas, mas principalmente o diálogo, o entendimento, dar um espaço que eles possam vir com qualquer tipo de pergunta. Por exemplo, sexualidade, falamos sobre isso muito cedo, tipo, o que é que estás a sentir, qual é o nome dessa emoção. Nunca escondi a minha história com os meus filhos, sempre contei sobre tudo, o espaço aberto. E mesmo quando passei por certas coisas, tipo como mãe, que foi muito difícil, principalmente com o meu filho, falamos ontem, passamos por uma fase mesmo bem difícil quando ele chegou, tipo a fase da adolescência, muito, muito difícil, mas também foi uma mãe que eu disse, não, eu sei que tu entraste na vida, Deus te pôs aqui no meu ventre, tem um propósito maior para ti. Então foi muita, muita luta, mas mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca disse ao meu filho, tu não prestas. Eu olhava na cara dele, ele sabe, ele vai ver isso, a gente já conversou, mas eu olhava na cara dele e disse, Rafael, tu és um homem de responsabilidade. Tu és um rapaz de respeito. Tu tens valor. Independentemente das escolhas que tu estás a fazer a partir de agora, não é o que eu vejo em ti. Eu sei quem que tu és. Apesar que a situação agora não está a ser isso, eu nunca dei um nome à pessoa. Posso até não gostar da situação, mas é ele sempre positivo. Eu te amo todos os dias. O teu valor não diminui porque fizeste algo errado. Não. Tem castigo? Tem. Na altura, quando eram pequeninos, tem borrada? Tem. Mas tem sempre positivo. Até agora, uma das coisas que eu sinto mais orgulho como mãe, ter depositado isso dentro dos meus filhos. Eu sei também que, claro, isso não vai evitar os meus filhos de, por exemplo, terem certas experiências na vida. E que acontece? E uma das coisas, uma das maiores dores que eu tive, mas também maior aprendizagem com os meus filhos, é que, apesar de eu ter tentado fazer tudo o que eu podia, por causa da minha experiência, porque tem aquela coisa, romantizei, uau, eu passei por isto, vou dar tudo para os meus filhos, vou fazer acontecer. Até o facto de eu ter ido fazer aquela formação para ser parteira, eu disse, não, quero que meus filhos vejam que é possível, que não vão usar a minha história de gravidez cedo para dizer, porque a mãe, não, nem pensar. E várias vezes o meu pai dizia-me, tu não, um dia não podes dizer nada aos teus filhos, porque, disse pai, com todo muito respeito, mas não. A minha história não vai ser o motivo que meus filhos vão dizer, porque a mãe fez. Então, para mim, isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho, mas ao mesmo tempo, a vida acontece, os filhos crescem, fazem a própria decisão, e para mim foi difícil ter que realizar, uau, apesar de tudo que eu fiz, todos os sacrifícios, quando a gente ouve, já passei a ser aquela mãe, mas eu fiz tudo por ti, não sei o quê. Não, porque aquela era a minha vida.
até chegar a um ponto de eu ter que passar certas coisas na maternidade e a criar os meus filhos, coisas mesmo muito difíceis, né? Como mãe que eu tive mesmo chapada na cara, mas uma das coisas que eu realizei, eles agora eles são individuais, estão a viver a vida deles, estão a fazer a escolha deles. Eu, da minha parte, tenho paz que eu depositei tudo o que eu deveria. Não tenho culpa, não fiz, não, fiz tudo o que eu deveria, mas a parte difícil agora é sentar lá a ver certas coisas, tipo, queres lá, tipo, apagar e, tipo... Eu não dá, mas... Yeah. Mas não, ao mesmo tempo é sentar, vamos ter um diálogo, vamos conversar, o que é que se passa, como é que eu posso ajudar, mas uma das coisas que é bem clara, faz a decisão que tu quiseres, está ok, vou estar sempre aqui, mas certas coisas que não alinham com os meus valores, sou tua mãe na mesma, mas tens que saber que é o teu caminho, eu não vou estar dar a sua cabeça na parede, não queres o meu conselho também, depois também tens que seguir o teu caminho, estou lá sempre para ti, se quiseres mudar, essas coisas todas. Isso é uma das maiores coisas que aconteceu comigo, mas não é fácil, porque ainda tinha aquela coisa de Querer proteger. não dormir bem de vez em quando, aquela ansiedade, mas eu sei que eu já ensinei os meus filhos tudo o que eles precisam para, se eu não estiver aqui um dia, para eles terem sucesso na vida, né? Mas pronto, ainda estamos no processo, neles ainda. Estamos no processo. Não, e o que é que tu aprendeste sobre ti nesse período que ainda hoje te sustenta? Muita coisa, muita coisa. Que eu sou muito mais capaz do que aquilo que eu um dia pensei. Que realmente eu sou uma pessoa, como é que se diz? Tipo, que a responsabilidade é algo que é consciente. Que eu tenho a capacidade de fazer decisões muito conscientes e fazer decisões que literalmente trazem coisas positivas na vida dos meus filhos e também nas outras pessoas. Porque eu já vi também na vida dos amigos dos meus filhos também. O que eu conheci também que eu sou, que eu sou uma pessoa que consegue literalmente ahm, fazer estou a passar as palavras em português e inglês, está mesmo aqui, está difícil, mas o mindset, né? Porque o mindset, temos aquela coisa de, vamos mudar o mindset de uma pessoa. Nós não podemos fazer nada para mudar o mindset. Exatamente. Mas o que eu já reparei é que eu literalmente tenho a capacidade de influenciar a mudança do mindset. Isso eu adoro. Não só com os meus filhos, né, apesar de ter um processo, mas com as pessoas no geral. Isso para mim é uma coisa que me faz sentir, tipo, empowered, empoderada. Como mãe, em primeiro lugar, porque eu vejo isso sempre dentro de casa, porque para mim, hoje em dia, as pessoas estão a ver essa fase de mim aqui fora, mas tudo dentro de casa, seja música dentro de casa, palavras motivacionais foi dentro de casa, ensinamentos foi dentro de casa, a importância de como é que a gente vê a vida lá fora. Eu cresci num ambiente que é, não vais, tipo, não digas nada, tipo, medo, racismo. Com os meus filhos, não. Olha, isto está a acontecer lá fora. Quando acontecer, faz assim, 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 ou assado. O meu filho, por exemplo, criar ele uma criança que é negra, um rapaz negro, eu não sei como é que é hoje em dia em Portugal, mas eu cresci num bairro que ser um rapaz negro com o da polícia, então eu tinha muito medo. Mas o meu filho, ele era mesmo toda hora, quer logo. É ativista também, não gosta de injustiça, mas eu disse: olha, Rafael, eu vou falar muito sobre ele, como é o primeiro, né? Mas, Rafael, quando diz: olha, pensa antes de tu falares. Não vai só, pensa antes de tu falar. Às vezes vem, fala comigo em casa, a gente conversa. Isso ajudou bastante, porque o meu filho livrou-se de muitas coisas. Claro, também ele fez algumas coisas, pronto, não era dos melhores, mas isso para mim faz-me sentir mesmo que valeu a pena. Tudo o que aconteceu, valeu, ainda está a valer a pena. Yeah, Não. yeah. E que mensagem tu deixarias hoje para mulheres que foram mães muito cedo? Hum. Não pensem só no agora. Tem sempre um depois. E uma das coisas que não é só, tipo, não estás a perder nada. Aquela mulher não está a perder nada. Temos aquela sensação, uau, não conseguimos fazer isto e aquilo. Eu não perdi nada, porque agora estou a conseguir viver muito mais do que eu iria conseguir fazer antes. Porque o momento de ficar em casa, criar os filhos, não é momento de perda. Os nossos filhos é nosso maior investimento. É o nosso maior investimento, porque quando os nossos filhos estão prontos, criados de uma forma saudável, que eles estão seguros de si, a gente vai ter a mente mais livre. Eu fui estudar mais tarde, fiz todas as coisas mais tarde, não me parou. Estou a conseguir fazer todas aquelas coisas que eu não consegui fazer antes e até muito mais, mas uma das coisas mais importantes não custou, por exemplo, deixar os meus filhos para trás, para serem criados nas mãos das outras pessoas. Eu sou a mãe deles. Eu sou mãe deles, o meu primeiro papel e liderança para mim, adoro tudo isto, mas se eu tivesse que largar tudo para os meus filhos, faria. Porque eles foram sempre em primeiro lugar. Agora que já estão crescidos, agora sou eu.
Agora eu estou a viver para mim, o meu marido, eles agora vão viver a vida deles. Tenho o meu neto também, não é? Estou a ver outra layer, como se diz, outra parte da maternidade que é tão diferente, estou a descobrir ainda, que ele tem só quase um ano, vai fazer um ano brevemente. E essa é uma nova fase agora que eu estou a descobrir ainda. É um novo tipo de maternidade. Uau. Yeah. Não, o que é que pode ter ser mãe? Ah. Ser mãe é. Ser mãe é dar parte de ti para outra pessoa, mas sem te perderes quem tu és. Não sei se faz sentido. Total. Total. Dás parte de ti, mas não perdes quem tu és. É lindo porque, ainda mais hoje, eu sou parteira e ver aquele processo. Eu lembro da primeira vez na universidade, quando mostraram um vídeo, né? Quando a primeira coisa que está lá é aquele batimento, quando não tem forma, o feto não tem forma, é o primeiro batimento do coração, quando ainda nem é coração. É forte, ser mãe é uma coisa muito forte e nós vemos homens, mulheres, e para dizer nós fizemos parte disso, sem nós isso não existiria. Acho que a mulher é mesmo incrível, incrível. Yeah. Bem, Melana, nós estamos aqui já a finalizar, portanto, esse episódio foi muito focado na adolescência, maternidade precoce como ponto de viragem. Portanto, que lição é que tu queres terminar para este episódio? A lição para mim é que nem sempre a vida começa de uma forma que nós gostamos. Nem sempre as coisas tipo que nós romantizamos vai naquela direção. Há certos traumas, há certas coisas que acontecem na vida por nossa escolha, mas também há pessoas que causam essas situações. Mas, apesar de tudo isso, se nós fizermos a escolha, tudo pode mudar para uma direção diferente. E só aí que pode ter transformação. E eu espero mesmo que cada pessoa, mesmo que ouça a minha história, que se inspirem não só numa história ou mais uma história, porque nós todos temos uma história. A minha história não vai ser diferente. Mas a diferença é quando alguém se inspira, o que é que eu vou fazer na minha vida? Porque eu ouvi a história da Muná. Aí é que a transformação vem. Qual foi a dor que aconteceu na minha vida? Qual foi o trauma que aconteceu na minha vida? O que é que eu posso agora fazer que é diferente de toda a gente, que eu não preciso competir com ninguém, não é? Como resultado das coisas que eu passei, porque assim não é em vão. Assim não é em vão. Assim, até aquelas feridas, aqueles traumas, aquelas coisas que era para ter o mal, até isso vai dar uma chapada na cara, porque não vai servir mesmo, porque aquela dor, aconteceu assim, quando tens uma viragem na tua vida, transformas para algo lindo. É isso que eu estou a viver agora. Yeah. Como esse podcast. Como esse podcast, amazing, com aqui com a maravilhosa Nilza. Yeah. Bem, concluímos aqui o nosso segundo episódio do Muná, a minha história. Nesse episódio nós falamos sobre a maternidade a solo, sobre a gravidez, a adolescência, mas não podem perder o próximo episódio, onde nós vamos falar sobre o começo, o imigrar. Portanto, acompanhem, porque o próximo episódio vai ser de outra forma. Beijo!